Outros fatores contribuíram para uma mudança na realidade do Brasil, mesmo sem o apoio do Estado, e fomentaram o desenvolvimento da indústria. Entre eles destacam-se: introdução do café em São Paulo. Com a chegada dos imigrantes, houve certa expansão do mercado interno consumidor. Disponibilidade de capitais e melhores transportes. A abolição do tráfico de escravos, abolição do tráfico de escravos. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Esse fato deixou o capital que era investido no tráfico disponível para ser investido em outros setores. Começam a surgir alguns setores industriais voltados a atender às necessidades mais imediatas e que exigiam menor investimento e menor tecnologia, como alimentos, têxtil, de material de construção, etc. Em 1850, havia no país 2 fábricas de tecidos, 10 indústrias de alimentos, 2 indústrias de caixas e caixões, 5 indústrias metalúrgicas, 7 indústrias químicas. Como você pode observar na leitura dos tópicos acima, no final do século XIX, o desenvolvimento industrial foi pequeno, apesar das tarifas de importação adotadas pelo governo, que serviam também para proteger a indústria nacional da concorrência externa. Iniciando o século XX, a realidade brasileira não era diferente. Isto é, até deflagrar a Primeira Guerra Mundial, a partir da Primeira Guerra Mundial, a atividade industrial apresentou certa expansão em nosso país, pois já que não podia contar com os produtos importados da Europa, procurava desenvolver aqui alguns setores industriais. A crise 1929-1930 e a Segunda Guerra Mundial marcaram outra fase de crescimento industrial, sobretudo em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Após 1940, surgem outros tipos de atividades industriais, já que antes dominavam indústrias de bens de consumo. Em 1942, ocorre a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, inicia-se a produção de aço em grande escala, o que abre novas perspectivas para a expansão industrial brasileira. Caro estudante, faz-se necessário destacar que a Companhia Siderúrgica Nacional foi implementada com capital, financiamento e tecnologia dos Estados Unidos, em troca de apoio brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que o Brasil, Rio Grande do Norte, abrigou a maior base militar estadunidense fora do seu território. Na década de 1950, ainda enfrentamos problemas e obstáculos como falta de energia e deficiente rede de transportes e comunicações, que vão ser tratados por Juscelino Kubitschek em seu plano de metas 50 anos em 5. Além disso, o desenvolvimento industrial passa a ser dependente do capital externo. Nessa fase, o governo optou pela indústria de bens de consumo duráveis, bem como pelas indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos, além de realizar investimentos nos setores básicos de energia elétrica através da criação de várias empresas, CEMIG, Furnas, etc. Caro estudante, é importantíssimo frisar que no governo Vargas foi lançado as bases para a ação do Estado no sentido de estabelecer o controle de setores estratégicos para o desenvolvimento industrial. O modelo já pensado foi implementado nos governos seguintes. A década de 60 é representada por um período de crise e estagnação da atividade industrial. Essa fase é marcada por uma economia associada e dependente do capital externo, e um Estado forte, centralizador e controlador dos setores econômicos básicos. A década de 70 caracterizou-se por apresentar uma maior diversificação da produção industrial e, consequentemente, das exportações, chegando a atingir mais de 50% da pauta de exportações nacionais, e que, até hoje, tem nos manufaturados o seu maior peso. O Brasil, bem como a maior parte dos países de industrialização recente, apresenta uma grande participação do Estado na economia. Durante as décadas de maior industrialização, o Estado teve que criar a infraestrutura básica necessária, e isto incluiu estradas, hidrelétricas e outras.
e ainda assumiram investimento nos setores de base como a siderurgia, mineração, refino, etc. Essa necessidade gerou uma estatização dos setores de base da indústria nacional. O conceito moderno de economia e administração pública vê este sistema como obsoleto e o Estado, que já foi visto como tábua de apoio para a economia do país, passou a ser visto como um grande estorvo. Era a necessidade de desestatizar a economia, privatização. O critério das privatizações foi muito contestado, pois muitas estatais foram vendidas para outras estatais ou fundos de pensões com pagamento em títulos, moedas podres. A organização de consórcios para participar dos leilões sugeria que nem tudo estava claro nessas transações. Prezado candidato, na literatura acadêmica não faltam argumentos pró-privatizações, bem como argumentos contra. No entanto, os custos para a manutenção de um sistema evidentemente ineficiente, inchado, de funcionários desnecessários e uma estrutura de comando montada apenas com critérios políticos, parece ter se tornado insustentável para um país que procura uma nova colocação no cenário mundial. Apesar da perda patrimonial do Estado e da ampliação da internacionalização de nossa economia, houve mudanças significativas e as empresas já privatizadas começam a apresentar um desempenho melhor, compatível com as regras básicas do capitalismo. A Mafersa, fabricante de vagões, apresentou lucros após anos de prejuízo enquanto estatal. A Usiminas aumentou sua produtividade e reduziu 1/3 seu endividamento. Se analisarmos caso a caso, encontraremos outros exemplos exitosos. Classificação da indústria. A indústria pode ser entendida como o ato de transformar matérias-primas em bens de produção e de consumo. De um modo geral, as indústrias podem ser divididas em extrativistas, mineral vegetal, transformação, bens de produção, bens de capital, bens de consumo, não duráveis, semiduráveis, duráveis. Construção civil, naval, indústrias extrativistas extraem produtos sem alterar suas características. A indústria extrativista se divide em vegetal, animal e mineral. Indústria madeireira, da pesca, de mineração, etc. Indústria de transformação são as que convertem as matérias-primas obtidas na natureza em objeto útil para o homem. Dividem-se em bens de consumo duráveis, produzem bens que são utilizados por um período relativamente longo, exemplo, móveis, automóveis, aparelhos eletrodomésticos, etc. Semiduráveis, produzem bens que serão utilizados por um período que não é considerado longo nem curto, ou seja, apresentam uma vida útil relativamente longa, exemplo, roupas e calçados. Não duráveis, produzem bens que são usados apenas uma vez ou por pouco tempo, isto é, têm vida útil relativamente curta, exemplo, alimentos, roupas, calçados, remédios, etc. Indústria de construção são as que produzem casas, edifícios residenciais, comerciais, industriais. Também compreende a indústria de construção pesada, aeroportos, rodovias, túneis, pontes, usinas hidrelétricas, etc. E a indústria de construção naval. Outras classificações de indústrias. Segundo a função, indústrias germinativas são as que geram o aparecimento de outras indústrias, como por exemplo a petroquímica. Indústria de ponta são as indústrias dinâmicas que comandam a produção industrial, como por exemplo as indústrias químicas e automobilísticas. Segundo a tecnologia, indústrias tradicionais são as que estão ainda ligadas às vantagens oriundas da primeira revolução industrial, podem ser empresas clânicas, ou seja, empresas familiares. Indústrias dinâmicas são aquelas ligadas ao desenvolvimento recente da química, eletrônica e petroquímica, principalmente. Utiliza muito capital e tecnologia e relativamente pouca força de trabalho. Possuem uma flexibilidade maior de localização.
segundo a aplicação de recursos ou fatores. Indústrias capital intensivas, as que aplicam os maiores recursos nos fatores capital e tecnologia. Indústrias trabalho intensivas, as que empregam os maiores recursos em força de trabalho. Distribuição geográfica da atividade industrial. Prezado candidato, neste capítulo veremos tópicos relacionados aos fatores que mais influenciaram na distribuição geográfica da atividade industrial no Brasil, bem como os motivos que conduziram a um aumento na atividade da dívida externa brasileira. A opção de localização considera vários elementos. Destaca-se infraestrutura, transporte, energia e telecomunicações, capital, terrenos, incentivos fiscais, disponibilidade de crédito, mercado consumidor. Oferta de matéria-prima. Então, o que motiva a localização de uma atividade industrial são 4 itens: a infraestrutura, transporte, energia e telecomunicações, capital, terrenos, incentivos fiscais, disponibilidade de crédito, mercado consumidor e oferta de matéria-prima. A grande região industrial do país é a região sudeste, onde se destacam São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O centro econômico do Brasil, bastante urbanizado e industrializado, é constituído principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro. Região Sudeste é a responsável por mais da metade de toda a atividade industrial e sozinha consegue cerca de 3/4 do valor da produção industrial. Essa concentração no Sudeste é devida a vários fatores, como sistema de transporte e comunicação mais desenvolvidos, maior produção energética, maior e mais diversificado mercado consumidor, maior concentração de capitais, maior concentração de mão de obra, melhor nível de vida e poder aquisitivo. Destaque do Sudeste: São Paulo. O estado de São Paulo é o maior destaque, concentrando cerca de 40% dos estabelecimentos industriais do país, 48% do pessoal ocupado em indústrias, 53% do valor da produção industrial. A Grande São Paulo, sobretudo os municípios do ABC, Diadema, Osasco, Guarulhos e outros, possui a maior concentração industrial do país e da América Latina. Ainda no estado de São Paulo, outros centros industriais importantes situam-se normalmente ao longo dos principais eixos rodoviários ou rodoferroviários. São eles: Anhanguera, Campinas, Americana, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto, Dutra, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Washington Luiz, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, São José do Rio Preto, Raposo Tavares, Sorocaba, Itapetininga, Presidente Prudente, Anchieta, Cubatão, Santos, São Bernardo. Veja o mapa da desconcentração da indústria no estado de São Paulo.